E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia. Eu sou Ralf Gomes. Estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje, dia 20 de outubro de 2023, tomando aqui meu café. Hoje um cafezinho básico para bater um papo aqui com vocês. O assunto aqui hoje, né, é disfunção cerebral, é corrupção das ideias, né? Muitas pessoas que estão aqui no YouTube são incoerentes muitas das vezes, né? Tem os seus canais, são pessoas que geram opinião, formam opinião, né? Muitas das vezes passam conceitos equivocados. E tá cheio por aí, né? Pessoas que, ao invés de fazerem o seu trabalho, né, propagarem suas ideias sem interferirem no caminho dos outros, na ideia dos outros, essas pessoas muitas das vezes que não têm tanta personalidade, né, acabam tendo que se basear, né, em outras ideias, em outros comportamentos, muitas das vezes atacando outros canais, né, interferindo nas ideias dos outros, com desconhecimento de causa. E aí isso é uma corrupção, né, da cognição mesmo, né, porque uma pessoa que não consegue compreender um conceito é uma pessoa que está com alguma corrupção cerebral, não é isso? Alguma corrupção na sua cognição, né? No seu processo de aprendizado, de entendimento. Então, é por isso que no canal aqui a gente usa muito a etimologia, né? A origem das palavras, porque existe muita confusão. E hoje eu estou aqui para falar sobre esses aspectos cerebrais. Por exemplo, né? Existe uma doença, né? Um evento, uma ocorrência neurológica, cerebral, que é muito conhecida, muito falada nos dias de hoje, que é o AVC. O AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, ele pode ser de dois tipos, né? O hemorrágico e o isquêmico. O AVC, na realidade, o AVC se trata, né, de um comprometimento na vascularização cerebral, né? Os vasos cerebrais, eles levam oxigênio, certo? Levam sangue para o cérebro e levam oxigênio. E esse fluxo não pode ser interrompido, né? Se houver alguma interrupção desse fluxo sanguíneo em alguma parte do cérebro, vai haver, por consequência, uma falta de oxigenação. Isso pode gerar várias sequelas. Isso que é o acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral pode ser hemorrágico, ou seja, o próprio nome já diz, né? Um vaso arrebenta, né? Um vaso se rompe, e aí tem uma pequena hemorragia, isso vai causar uma lesão e uma interrupção na oxigenação. E o isquêmico, né? Isquemia tem a ver com obstrução. Então, o AVC isquêmico, ele já tem um aspecto de um trombo, né? Ou algo que interrompeu o fluxo no vaso, né? O vaso não se rompe, mas o fluxo de sangue é interrompido. Existe ali uma obstrução. E também vai haver, como consequência, a falta de oxigenação. Tudo isso pode ter várias sequelas, né? Como, por exemplo, sequelas motoras, a pessoa pode ter parte do corpo paralisada, ter dificuldades, né, de se movimentar, mas também pode ter consequências no aspecto da consciência, pode interferir na memória, pode interferir na compreensão da realidade, né? Você conversa com a pessoa, inclusive uma das características é essa, né? De um acidente vascular cerebral. Você conversa com a pessoa e a pessoa não entende o que você está falando. Então, existem comprometimentos também nesse aspecto da própria consciência do indivíduo. Pode haver uma infantilização, um retardo, né? Na compreensão da realidade, dificuldades, né? Em vários níveis. Na questão do indivíduo em relação ao mundo. Então, o AVC também pode ter esse aspecto de
causar essa dificuldade de compreensão e de consciência. E aí eu vou falar num termo aqui que existe aí no YouTube, que não é científico nem nada, né? Mas eu vou dar minha interpretação. Existe o AVC, né? Acidente vascular cerebral, e existe o CVC, que é a corrupção vascular cerebral. É quando o cérebro, né, o CVC, né, essa sigla, significa que o seu cérebro está com um problema de interpretação da realidade. Está com um problema também de cognição, ou seja, de aprendizado. Né? É aquele indivíduo que tem um CVC, ele recebe as informações, mas não consegue interpretar de maneira correta. É uma corrupção. Essa corrupção, ela pode ser, e quase sempre é, né? Porque o que é corrupção? Corrupção é algo que você faz para ter um benefício, né? Você tem um comportamento incoerente ou um comportamento, é, é, digamos assim, né, equivocado, ou um comportamento que muitas das vezes demonstra que você não fala coisa com coisa, né? Isso é uma corrupção. Né? O que é corrupção? É algo fora, né, dos padrões da normalidade para se ter algum benefício. Então, quando você tem o CVC, que é essa corrupção vascular cerebral, você simplesmente tem dificuldade de compreender algumas coisas, você usa isso, né, o seu próprio benefício, você usa argumentos que não são argumentos lógicos para você, como eu falei, tem o seu benefício, porque é uma corrupção vascular cerebral, CVC. E aí você confunde, você fala, por exemplo, né, que misantropia. Você não entende, né? Você lê o conceito, se é que você lê, né, quando você tem CVC, se é que você lê sobre isso, né? Você fala que misantropia, por exemplo, é alguém que não pode participar da sociedade, né? Que tem que viver isolado no meio do mato. Isso não é misantropia, isso é ascetismo. Misantropia é aversão à sociedade. O fato de você ter aversão à sociedade, até um certo ódio, né? Porque você vê muita corrupção, CVC, você vê muita corrupção vascular cerebral nas pessoas. As pessoas usam de desonestidade intelectual. Isso é o CVC, é a corrupção que existe em todas as áreas do conhecimento. É quando você usa conceitos que são totalmente incoerentes e equivocados para seu benefício. Seja intencionalmente, seja porque você tem alguma incapacidade. Então, o cara com CVC, com essa corrupção vascular cerebral, que compromete toda a visão de realidade do indivíduo, ele é um indivíduo que ele, por exemplo, né, não consegue sair do lugar comum. Ele não consegue avançar, né? Ele fica sempre nessa redundância. Ele mesmo, muitas das vezes, quer se fazer de mártir, né? Ou quer se fazer de vítima, ou o tal do vitimismo. E a gente sabe muito bem que nada evolui desta forma, né? Quando você não tem o seu poder pessoal de evoluir, né, de superar as dificuldades, mas que você sempre fica sendo pondo para baixo e você usa isso meio que politicamente, né, se fazendo de vítima. Essas pessoas geralmente não conseguem evoluir muito se não mudarem o seu comportamento, né? Porque isso é uma corrupção vascular cerebral. Isso está em toda parte, né? Principalmente na religião. O que é a religião se não uma das maiores corrupções vasculares cerebrais, né? A religião é um CVC. É por isso que é impossível um CVC ser ateu. O que é um ateu? Né? Como eu falei aqui, né? Quem tem CVC confunde as coisas. Quem tem CVC não consegue ver a realidade ou não quer ver a realidade. Né? E usa essa coisa meio esquizofrênica a seu próprio favor. Essas ideias esquizofrênicas, incoerentes, né? Que veem coisas que não existem. A própria fala do indivíduo acaba sendo uma fala equivocada. Mas como esses indivíduos estão, né, esses indivíduos com CVC, estão na sociedade, aí fazendo os seus canais, né,
estão também induzindo outros ao erro. Muitas das vezes esses indivíduos estão nesses comportamentos corruptos, né? Essa corrupção intelectual, para poder tentar se beneficiar de alguma forma. Isso que é a corrupção, né? É quando você tem um comportamento incoerente, um comportamento muitas das vezes imoral, antiético, sei lá. Isso é corrupção, né? Para você obter um benefício. É quando você se diz verdadeiro, mas você não fala a verdade. Eu desconfio muito, né? Desses pessoas que têm CVC, esse pessoal que tem CVC, né? Que dizem que são honestos, né? Esses caras dizem, eu que sou honesto, né? Eu que sou puro, eu que sou, né, o cara que tá pela verdade, e é por isso que eu tô sendo vítima dessa sociedade, né? Então esses indivíduos, eles misturam os conceitos porque eles não compreendem, né? Como eu falei, misantropia não é isolamento. Misantropia, né? O isolamento faz até parte, né, da misantropia, claro, porque se você odeia a sociedade, né? E esse ódio não é um ódio de violência, é um ódio justificado, é uma aversão, né? Pode ver e pode procurar na internet, ver a opinião de psicólogos sobre o que é misantropia. Misantropia é um aspecto essencialmente psicológico, de muitas das vezes justificado, né? Dependendo da sociedade onde você vive. Se a sua sociedade tem muito CVC, ou seja, muita corrupção vascular cerebral, se as pessoas estão agindo de forma incoerente, se as pessoas estão agindo de forma intelectualmente injusta e desonesta para terem benefício, é uma sociedade que tem que ter aversão. Mas não quer dizer que você não participe da sociedade, né? Que você não trabalhe dentro dessa sociedade. Ora, quer dizer que para ser misantropo tem que ser mendigo? Claro que não, né? Tem inclusive alguns idiotas, né, que eu vou me dar o direito de chamar de idiotas, porque é o comportamento do indivíduo, o pensamento do indivíduo, né, é idiota, né? O cara fala que misantropo tem que ir para o meio do mato, se isolar, né, da sociedade e fazer sua própria comida, não se relacionar com ninguém, não ter rede social, não se comunicar. Isso não é misantropia. Vai lá ver a origem etimológica das palavras. Não fale bobagem no seu canal. Misantropia é aversão à sociedade. Nem então, não precisa ser nem aversão ao contato social, é aversão à sociedade. Você não concorda, você despreza a sociedade na qual você vive, mas você ainda está vivendo dentro dela, né? Agora, sair, se isolar da sociedade, isso é ascetismo. Não ter contato social nenhum é ascetismo, né? É geralmente um conceito religioso, né? O cara se isola no meio do mato lá para tentar achar alguma verdade. Então não confunda a misantropia com ascetismo. E niilismo, né? Outra ignorância que esse pessoal que tem CVC, né? Que tem essa corrupção vascular cerebral, que é análoga a um AVC, né? O indivíduo com AVC também, ele fica com dificuldade, às vezes, de compreender a realidade, com problemas de memória, com problemas de cognição, né? Como eu falei, o cara com AVC, com acidente vascular cerebral, você fala com ele, muitas das vezes ele não entende o que você está falando. Fica com confusão mental, né? É uma característica também do CVC, do que tem corrupção vascular cerebral. Então, né, que o CVC é uma questão mais da mente, né? Nem tanto do cérebro, né? É mais uma coisa, né? Estou falando aqui em CVC, é uma espécie de uma metáfora, né? Sobre um comportamento que parece com AVC, né? Ou seja, o indivíduo não aprende, tem dificuldade de cognição, tem dificuldade. Mais que você fale para ele, explique para ele os conceitos, ele não compreende, né? E ele usa isso dentro de uma ideologia. Então, por exemplo, né, niilismo. Quem é que disse que niilista precisa ser alguém que vai viver dentro do mato, que não possa ter rede social, que não possa ter contato com as pessoas? Niilismo é uma percepção intelectual, não é um movimento ideológico. Sabe, o niilista não precisa ter determinado comportamento, não precisa vestir determinada roupa. Niilismo não é religião. Também não é ideologia. Niilismo é uma constatação intelectual. Então, se você é niilista, você é uma pessoa que compreende o vazio da existência, né? E as coisas deixam de fazer sentido para você. Então, claro, né, que faz parte do niilismo até mesmo o ateísmo. Porque não tem sentido você acreditar em Deus, ou você fazer orações, ou você ir na igreja se você for niilista. Apesar de que o niilismo ele tem vários aspectos. Né? Tem o niilismo negativo, que geralmente é associado ao pensamento religioso. É interessante isso, né? O niilista,
Ele pode ser uma pessoa que nega este mundo, né? Nega o sentido deste mundo material e dá sentido a um outro mundo espiritual. É chamado niilismo negativo. Né? Mas isso quase não é praticado aqui no Ocidente. Isso é as religiões mais antigas. Né? Como eu falei, um asceta, ele é um niilista negativo. Ou seja, ele nega o mundo, ele sai da sociedade, vai ver no meio do mato para buscar um outro mundo, uma outra realidade. Então isso é negar que exista sentido neste mundo aqui. O religioso também nega que existe sentido nesse mundo aqui, né? Ele está buscando salvação em outro mundo. Então é negar o sentido do mundo material. É uma forma de niilismo, um niilismo negativo, né? Agora, existe um niilismo chamado positivo, que é um niilismo onde você busca, né, entender que isso é só uma compreensão intelectual, sabe? Isso simplesmente faz com que você viva de uma forma mais tranquila, de uma forma com menos ansiedade, com menos desejo de conquista, com menos ambições. Isso que é o niilismo. Né? Mas, etimologicamente, é simplesmente não ver sentido em nada. Né? Porque realmente não existe. Né? Então é uma constatação intelectual. Aí fala, o niilista não pode ter rede social. Ora, todos nós somos seres que precisamos nos comunicar, né? É uma necessidade. Eu também tenho necessidade de me comunicar. Eu sou misantropo, porque eu tenho aversão à sociedade, mas não quer dizer que eu não preciso trabalhar para ganhar meu dinheiro. Isso é uma estupidez, né? Que o pessoal que tem CVC, né? Que tem corrupção vascular cerebral, eles não compreendem isso. Ou se compreendem, né? Por serem corruptos, intelectualmente corruptos, desonestos intelectualmente, mesmo que eles compreendam a origem do que é niilismo, do que é misantropia, eles vão propagar desinformação, justamente porque eles não estão preocupados com seus próprios trabalhos, seus próprios caminhos, eles estão sempre preocupados em ficar, né, interferindo no trabalho dos outros. Então, né, outra questão que é muito confusa é essa questão do ateu. Né? Existe o CVC que se diz ex-ateu. Né? Olha só que interessante, né? Ateu, vamos lá para a etimologia, né? Prefixo a, negação, e theos, Deus, né? Ou divindade. E existem dois tipos de deuses, né? Dois tipos de compreensão a respeito do que é theos. Existe theos, né? Deus, com maiúsculo, né? Letra maiúscula, com D maiúsculo, Deus, né? Que é o Criador, que é algo vago, que é algo amorfo, né? Ou sem forma. Né? É uma concepção abstrata, né? Deus, o Criador, o que ninguém compreende. Isso é um dos aspectos de Theos, que é totalmente abstrato, totalmente vago, é uma ideia vaga, né? É uma ideia intelectualmente inválida. Né? É absurdo você ficar pensando sobre isso, sobre um Criador que você não consegue nem definir, né? O que é, né? Esse é o aspecto de Theos, Deus com D maiúsculo. Existe o outro aspecto de Theos, que é o Deus com D minúsculo. São os deuses, né? São os deuses, por exemplo, da Bíblia, né? Na Bíblia não se fala em Deus, se fala em Elohim. E são deuses. Elohim é uma palavra plural. Então, deuses, né? Que envolve anjos, né? Tem o diabo, que se tornou uma espécie de Deus, né? Que foi um anjo que se revoltou. Então, seres divinos. Né? Deus no conceito de minúsculo, tem a ver sempre com antropomorfismo, com Deus em forma humana. São demiurgos, né? São deuses menores. Então, nós temos o panteão dos deuses gregos, que nós sabemos que é pura mitologia, o panteão dos deuses egípcios, o panteão dos deuses nórdicos, o panteão dos deuses africanos, né? O panteão dos deuses, acho que eu falei da Índia, né? Miríades de deuses. Tudo isso a gente sabe que, se formos aplicar a intelectualidade, é simplesmente algo para sustentar, né, a psicologia humana. Então não tem nenhuma validação dentro da realidade. Então, ateu é um indivíduo que tem uma compreensão profunda do que Theos é, simplesmente uma ignorância do ser humano, é um primitivismo, é uma muleta intelectual, uma muleta psicológica, né? O ser humano poder acordar todo dia de manhã e ver algum sentido na vida que na realidade não existe. Quando você descobre isso, é uma descoberta, né? É uma constatação intelectual, e constatações intelectuais não podem ser revertidas. É por isso que não existe ex-ateu, como alguns que têm corrupção vascular cerebral, né? Alguns CVCs por aí, dizem que são ex-ateus. Isso é um absurdo. Quando existe. O que é corrupção que eu falei? Corrupção é quando você
afirma algo incoerente para poder ter algum benefício. Afirma algo que é uma mentira para poder ter benefício. Então, quando o cara tem CVC, ele usa mentira. Os religiosos têm CVC. Né? É por isso que alguém que tem a CVC sempre vai buscar defender a religião, sempre vai buscar estar ali, próximo dos religiosos que pensam como ele. E geralmente CVCs são ex-religiosos também, né? Então o cara o cara que tem CVC muitas das vezes é ex-religioso, né? E também ex-ateu. Né? Olha só que incoerência, que contradição. Porque quando você é criança, né, o pensamento religioso, né, a teologia é infantil. Teologia é o estudo da idiotice humana. Né? Teologia é isso. Né? O cara que estuda teologia está estudando porra nenhuma, está estudando só mitologia, coisa que não existe, coisa que só está na mente, né? Porque como Deus é abstrato, Deus depende do homem para existir, né? Os conceitos de Theos. E aí, quando você é criança, né, vou dar um exemplo, quando você é criança, você acredita em Papai Noel. Não é? Ainda que Papai Noel se baseie numa lenda, né, em alguém que existiu, que é o São Nicolau, Santa Claus, né, no inglês, que era um velhinho lá que se vestia de vermelho e distribuía presente, tudo bem, isso é a origem do mito. Né? Mas a criança não acredita, não conhece nem São Nicolau ou a história. A criança acredita nesse Papai Noel que anda, que voa pelos céus com suas renas, distribuindo presente para todas as crianças boazinhas. Isso é um pensamento extremamente infantil. Né? Olha a diferença entre você compreender uma realidade que dá origem a um mito e você acreditar no mito. São duas questões totalmente diferentes. Quem acredita no mito tem CVC, tem corrupção vascular cerebral. Por quê? Porque a criança, né? É por isso que doença mental é tão associada com infantilidade. Porque a criança, ela ainda não tem um cérebro bem formado, né? Então ela é corrupta na sua interpretação da realidade. Então ela acha que Papai Noel existe porque alguém contou essa historinha para ela vê nos livros, ela vê as ilustrações, Papai Noel tem forma humana, né? Então Papai Noel é uma espécie de Theos com D minúsculo, né? É um demiurgo, é uma divindade com poderes mágicos. E a criança acredita nisso. Então, depois que você descobre tudo isso, você se torna adulto, é impossível você voltar a pensar como criança. É impossível você, depois de adulto, se dizer. Se você era crente em Papai Noel, né? Quando era criança, e você se torna adulto, e você volta a acreditar no Papai Noel depois de adulto, é o correspondente a você dizer que é ex-ateu. Né? Tipo assim, quando eu era infantil, mentalmente infantil, eu acreditava em Deus. Né? Quando eu tinha uma visão equivocada da realidade, eu achava que coisas abstratas poderiam existir. Então eu acreditava em Deus, acreditava em Theos. Mas, de repente, eu me tornei ex-ateu. Não desacredito mais. Acho possível Papai Noel com suas renas voando pelo céu. Né? Então isso é indício de quê? Né? De uma infantilização cerebral que tem a ver com processos que podem ser até um AVC, né, que torna o indivíduo abobalhado, um AVC que torna o indivíduo infantilizado, com problemas de cognição, problemas de memória, problemas de interpretação da realidade. É aquilo que eu falei. Você conversa com o indivíduo, explica, o indivíduo não entende, porque ele tem um AVC. E alguns têm um CVC, que é a corrupção vascular cerebral. Então eu queria falar um pouco aqui sobre isso, né? Sobre que tem certos conceitos que são impossíveis. Se você se diz ex-ateu, é porque você nunca foi ateu. Se você se diz ex-ateu, é porque você nunca teve compreensão do que é o ateísmo. Ateísmo é uma constatação intelectual. E só. Não é ideologia, sabe? Não é movimento. Pode até ser transformado nisso, mas não é isso. Ser ateu é negar o Theos, é negar o absurdo de coisas que são abstratas, que não podem ser de forma alguma interpretadas como coisas literais, coisas que existem no mundo. Deus não existe em lugar nenhum na natureza. É uma abstração humana. Então, se você se diz ex-ateu, você nunca foi ateu, você nunca teve compreensão. Se você diz que o niilista não pode ter rede social, não pode se comunicar com outros niilistas, porque niilismo não é movimento, niilismo não é comportamento, niilismo é só uma constatação intelectual, uma desconstrução de uma mentira. Assim como o ateísmo é uma desconstrução de uma mentira. Assim como a misantropia é algo que faz você também desconstruir uma mentira, que é a mentira social.
São as obrigações sociais. Então, automaticamente, isso te leva para um comportamento de um maior isolamento. Mas, de forma alguma, você é obrigado a alguma coisa. Agora, um niilista que se diz crente em Deus, que faz orações, isso não é niilista nem aqui nem na China, né? Um misantropo que, né, odeia a sociedade e participa de política, está com ambições nesse mundo aqui, né? Isso não faz sentido, né? Agora, conforto todo mundo quer, seja o niilista, seja o ateu, seja o não ateu, seja o religioso, todo mundo quer conforto, né? Ninguém é idiota, né? Só imbecil quer viver com privações. Ser minimalista não é viver com privações. Né? Ser niilista é simplesmente ver de uma maneira mais simples, ter uma compreensão que nada faz sentido, portanto, né? Não faz sentido você ficar desesperado para conquistar nada, ansioso para conquistar grandes coisas. Não, você simplesmente vive de uma forma minimalista. É quase como uma consequência, né? Tem o estoicismo também, que é uma forma de pensar, onde você vive uma vida mais simples, mais minimalista, que é o que a gente faz aqui. Então, não existe nenhuma incoerência aqui. Agora, os CVCs, né, são essas pessoas que têm a corrupção vascular cerebral, eles têm essa dificuldade de compreensão dos conceitos. Porque, cara, quem se diz ex-ateu, né, pode existir incoerência maior do que essa, né? Ou é uma mentira, né, que o cara nunca foi ateu, né, usou o ateísmo para se beneficiar de alguma forma, isso também é uma corrupção intelectual. Né? Essa aqui a questão mais provável é essa, né? A explicação mais razoável é essa. O indivíduo nunca foi ateu. Ele usou o ateísmo no momento em que o ateísmo estava em alta, dentro das redes sociais. Né? E aí, de repente, ele vê que isso não está dando certo, volta a ser o que ele era, um crente, né? Se associando com outros crentes como ele, e essa incoerência faz parte do CVC. Então, ficar por aqui, um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Eu tive aqui, né, esse ícone da iluminação da consciência, que é essa lâmpadazinha aqui. Clicou aqui, você já se inscreve no nosso canal. Ative o sininho das notificações. Se desejar, seja membro. Então, fui.